Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, Primero, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. En esta ocasión traemos el seminario con el tema Avances recientes en mucopolisacaridosis, el cual será presentado por el doctor Roberto Giuliani. El doctor Roberto Giuliani es médico genetista, especialista en errores innatos del metabolismo. Es profesor titular en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y fundador del Servicio de Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Actualmente también es jefe de enfermedades raras en DASA Genómica y director de Casa Dos Raros en Porto Alegre, Brasil. Además, el doctor es editor en jefe de la revista de Errores Innatos del Metabolismo y Cribado de la Escuela Latinoamericana de Genética Médica y Humana. Es vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Además, es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. El doctor Giuliani es expresidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana y de la Sociedad Brasileña de Genética Médica y Genómica. Cuenta con más de 600 publicaciones científicas indexadas en bases internacionales, principalmente en el área de errores innatos del metabolismo y terapias avanzadas. Muchas gracias, doctor. Un honor tenerlo acá con nosotros en el día de hoy. Puede dar inicio con su presentación y pues mencionarles a los participantes que al final abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Muchas gracias y puede dar inicio, doctor. Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar aquí en este seminario de Genética Médica y Genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Y hoy voy a hablar de avances recientes en mucopolisacaridosis. Y aquí están mis conflictos de interés. Eh, bueno, mucopolisacaridosis deriva de los nombres mucopolisacárides, que son, na verdade, hoje chamados de glicosaminoglicanos, né? E são um importante componente do tecido conectivo. Aqui se vê nesta figura um centro, um hilo proteico e depois cadenas polissacáridas de polissacarídeos, né? Esta molécula é muito importante na matriz do tecido conectivo e está por todo o organismo, está no cerebro, está nas articulações, nos huesos, no por todo. Entonces, una enfermedad que afecta los glicosaminoglicanos afecta todo el organismo, ¿no? Y son enfermedades entonces, multisistémicas. Bueno, lo que se pasa en las mucopolisacaridosis, hoy lo sabemos, es un problema en la degradación de los glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos son sintetizados, y aquí son tres importantes, pero hay más. El condroitin sulfato, el dermatasulfato, el heparansulfato, son sintetizados continuamente y para que no se atesoren, tienen que ser degradados continuamente. Então, esse processo de síntese é contínuo se lleva, depois de utilizado, se lleva lisossoma, e no lisossoma se hace a degradação, e há enzimas que são responsáveis por degradar cada pedaço de los mucopolisacáridos. E assim não resulta atesouramento, se é uma célula, um tecido normal, se vê aqui. E logo, esse processo de degradação é um processo em que enzimas participam, é um processo enzimático, por exemplo, uma enzima, a hidronato sulfatasa, remove esse sulfato aqui, e depois disso entra a alfa-hidroronidasa, que remove esta ponte de hidrogênio, e depois disso entra uma outra enzima em acetilgalactosamina 4-sulfatasa, que remove o outro sulfato que está aqui, e assim é um processo passo a passo. Pero qualquer enzima que não funcione, o processo se interrompe e acumulam os mucopolisacáridos. Vocês veem que há uma enzima e a enzima é codificada por um gene.
Assim que são enfermidades genéticas, né, que, que resultam em deficiências enzimáticas que causam atesouramento de moléculas, neste caso, os glicosaminoglicanos. E esse processo se ocorre em los lisosomas, né, que é uma a organela celular principal responsável por la reciclaje de moléculas no organismo. Então, assim que se uma das enzimas involucrada na degradação não funciona, temos um atesouramento no lisossoma e resulta um tecido, então, com acúmulo, com atesouramento, e isso não é funcional. Bueno, há muitas enfermedades e aí é o primeiro avanço recente na classificação, né? A classificação que hasta pouco tempo tinha 11 deficiências enzimáticas, né, da MPS 1, 2, a MPS 3, dividida em quatro tipos, A, B, C e D, cada uma com uma enzima distinta. Lá 4 em dois tipos, A e B, cada uma com uma enzima distinta. Lá 5 não existe mais porque se tornou atenuada se viu que os pacientes que tinham a enfermidade Shay, em verdade, tinham uma forma atenuada da MPS1, então se chama MPS1 Shay, e porque era a mesma enzima de la 1 e de la 5, então ela se eliminou la 5. La 6 ela la isofatasa B, la 7 la beta-glucuronidase, la 8 não existe porque foi proposta, foi nombrada, pero depois se viu que era um erro de laboratório, então se eliminou e não se utilizou mais o nome. E havia la 9 que era la última que se conseguia identificar, em 1996. Mais recentemente foi descrita uma enfermidade de atesouramento de glicosaminoglicanos, que eles chamavam MPS Plus, porque se acumulava muitos glucosaminoglicanos, mas depois se viu que não é um problema na degradação de los glicosaminoglicanos, é sim um problema mais global da biogênese lisossomal. E aí, então, se eliminou também, não é uma mucopolissacaridose, porque não é um problema de degradação de glucosaminoglicanos. E então, a novidade é que em 2022 se descreveu esse novo tipo de mucopolissacaridose causada pela deficiência de aryl sulfatasa K. É um quadro que não é muito severo, mas há atesouramento de glucosaminoglicanos, é um problema e isso está aí uma enfermidade distinta em termos genéticos, em termos bioquímicos, e está então classificada agora como mucopolissacaridose tipo 10, a deficiência de aryl sulfatasa K. Então, esse é o primeiro avanço recente, é em la classificação de los GAGs. Agora temos 12 deficiências enzimáticas, são 12 tipos de mucopolissacaridoses, mas se chama MPS 10 porque há alguns tipos que têm mais de, como San Filippo, tem A, B, C e D, e Morpio tem A e B. Bueno, outro ponto interessante é sobre a frequência, né? A frequência se considerava muito a questão se estimava a partir de los casos diagnosticados. Nesta buena overview de epidemiologia de mucopolissacaridoses, o grupo do professor Tomatsu chegou umas conclusões, né, em que em distintas partes do mundo tinham diferenças, incidências que variavam de cerca de 1 a cerca de 4 por 100 mil, baseado no número de casos diagnosticados em serviços de referência em países, assim que a mais alta era na Austrália, 4,46, em Brasil temos um número baixo, em torno de 1 em cada 100 mil, mas isso baseado em los casos diagnosticados. Não é uma estimativa muito real. O que cambiou, que é um avanço recente, é a ser baseado em frequências alélicas. Assim, através de genética molecular, se uno identifica a frequência de determinado alelo, se sabe a proporção que este alelo está presente na enfermidade, se pode calcular a frequência da enfermidade e por aí depois, através da
qual es la proporción de, por ejemplo, que nós hicimos con el trabajo de mi aluna Andressa Federhen. Hicimos primeiro um cálculo para MPS1, que teníamos um alelo muito frequente, e calculamos a frequência na população baseado na frequência de heterozigotos. E por aí estimamos qual seria a frequência de los homozigotos, baseado num cálculo matemático. E a partir daí, sabendo que este alelo tem uma frequência de uma porcentagem de los casos, estimamos a frequência general de la mucopolissacaridose 1. E a partir disso, sabendo quanto a MPS1 em la proporção de MPS em total, fomos calculando cada uma das MPS e chegamos a MPS2, la mais frequente, 1,78 por 100 mil, depois MPS6, 1,47 por 100 mil, depois MPS1, depois MPS4A, outros tipos 1,43, chegamos a um total de em torno de 7 por 100 mil, bem mais do que estimado a partir da frequência dos diagnósticos. E outra maneira interessante e novedosa de estimar a frequência é através da cribagem neonatal. Porque aí se testam todos os neonatos, é mais clara a frequência. Isso se fez em vários lugares, eu vou destacar o que se fez em Taiwan. Em Taiwan fizeram um screening para MPS 1, 12 e 6, testaram 100 mil neonatos e encontraram 5 MPS1, 12 MPS2, 1 MPS6, em torno de 8 por 100 mil, muito próximo do que encontramos em Brasil com as frequências alélicas, assim, em torno de, seria um número mais realista, né, em torno de 7, 8 por 100 mil. Pero esses 8 que encontraram em Taiwan foram para 3 tipos de mucopolissacaridoses, mais frequentes allá. Pero se toma todos, provavelmente vai mais alta a frequência em geral. Então, a tendência é que se hace a pesquisa de todas as MPS se tem um número ainda maior. São as tendências de estimar frequência. Bom, vamos a mover agora para o diagnóstico, né? É possível, então, se fazer o diagnóstico baseado na clínica para mucopolissacaridose. Mira, esta niña tem visceromegalia, face tosca, problemas articulares, né? Essa tinha compromisso neurológico. Isso pode ser MP1, MP2, MPS7. Não tinha compromisso neurológico, poderia ser também MPS6. Sí, que clínica orienta un poco el diagnóstico. Este caso de una mucopolisacaridosis, pero es algo neurodegenerativo, tiene poca afectación visceral, poca afectación esquelética. Puede ser MPS3, que es la San Filipo, pero mesmo puede ser A, C o D. E, e este caso tem uma afectação, uma displasia óssea muito diferente, muito distinta, muito chamativa da enfermidade MPS4, mas pode ser a morte A ou a morte B. Assim, a resposta, se é possível ser baseada na clínica, se pode aproximar, mas para é necessário o laboratório, né? É uma mensagem importante. Como se hacía, ou como se hace em muitos lugares ainda, a investigação de mucopolissacaridoses? Se parte de los glicosaminoglicanos urinários, né? O tradicional urina líquida, se faz uma medição colorimétrica de los GAGs e se vê, por exemplo, aqui os pontos naranja, são os pacientes com mucopolissacaridoses e aqui em verde se vê o limite superior da normalidade. Então, praticamente todos os pacientes estão por arriba do limite superior da normalidade. Então, isso nos diz que esse paciente deve ter uma mucopolissacaridose, mas não sabemos o tipo. Para ter uma aproximação ao tipo, é importante ver o tipo de GAG que está aumentado, porque temos heparasulfato, dermatosulfato, queratosulfato, e assim, então, por exemplo, este caso aqui teria heparan e dermatosulfato, isso aí é típico de MPS1, MPS2, MPS7, então se diminui
el número de... El queratansulfato típico de MPS4. Solo dermatosulfato típico de MPS6. Solo parasulfato típico de MPS3. Pero ainda não se sabe exatamente o tipo específico, que MPS3 pode ser A, B, C ou D, MPS6 esse é mais próximo, MPS la queratosulfato pode ser MPS4A ou B, e aqui Heparan e Dermatan aparecem vários tipos. Então, isso nos aproxima do diagnóstico, mas não é conclusivo, né? Lo que se está cambiando isso é um trabalho de minha aluna Nico Bas, nosso colaborador Sunji Tomatsu. Passamos a ser uma medição diferente de los gags, no más colorimétrico, no más eletroforeses, pero usando espectrometria de massas em tandem, né? E usando também a urina em papel de filtro, porque como o tandem é muito sensível, você pode utilizar urina em papel de filtro. E aqui você vê, por exemplo, né, usando urina em espectrometria de massas em tandem, você vê que ele MPS6 este pico aqui, muito claro, enquanto o controle não tem, né? Isso aí mostra o pico de dermatosulfato. Você vê aqui numa deu 1,8 e ela normal se vê o controle 0, né? E que está abaixo do normal, o nível superior dela e está aumentado. Então, é muito claro lá. Então, com um teste se hace los gags específicos, las secciones de gags y se ve la cantidad. Y tendo la espectrometría en tándem, se puede pensar en hacer las mediciones en otros tipos de muestras. Por ejemplo, en plasma, se ve que en plasma se ve cuando se hace una terapia con terapia que diminui o nível de dermatosulfato em plasma em um paciente com la MPS 6. E se vê também, há também estudos do que se pode medir-los em gotas de sangue em papel. Isso seria útil para a pesquisa neonatal, né? Isso, então, que se pode utilizar como uma visão indicando os tipos específicos de GAG. Se pode, inclusive, medir no líquido a concentração é muito baixa. Pero um paciente, por exemplo, com MPS2 grave, tem níveis altos de heparasulfato no líquido cefalorraquídeo, enquanto que um paciente com a forma mais uma forma atenuada tem um nível mais baixo e um indivíduo normal tem um nível muito baixo de. Então isso é importante porque, por exemplo, se nasce um ninho com uma MPS2, por exemplo, se hace uma medição no líquido cefalorraquídeo, se conseguiria predizer, né, por esse resultado, se predizer lá qual seria o tipo de, se seria uma forma mais grave ou uma forma mais atenuada, né? Isso, por vezes, é importante para se ter em conta quando você vai definir qual é a terapia que você vai utilizar naquele paciente. E isso aqui é um trabalho, essa pesquisa de heparasulfato como um biomarcador para MPS é um trabalho muito forte do professor Joe Munzer, de Carolina do Norte. Pero uma grande novidade é esse trabalho desenvolvido pelo grupo de Maria Fuller em Adelaide, que utiliza não medir os GAGs direto, mas sim oligosacárides derivados de GAGs. E aí se toma a amostra de urina, se mede em espectrometria de massa em tandem, e se vê que cada tipo tem uma assinatura específica desses oligosacáridos. Por exemplo, a MPS3A é distinta da 3B, que é distinta da 3C e que é distinta da 3D. Assim que com a medição dos oligosacáridos derivados de GAG, você consegue em urina ou em urina em papel de filtro, se ter lá uma ideia muito clara de qual seria o tipo de mucopolissacaridose. Isso também está se trabalhando para fazer isso em gotas de sangue em papel de filtro. E aqui está o trabalho de Michael Gelb, de Seattle,
que em gotas de sangue em papel de filtro ha conseguido identificar los glicosaminoglicanos em gotas de sangue de neonatos e com isso identificar os neonatos afetados de los neonatos normais com gotas análise de gotas de sangue neste método de los oligosacáridos. Muito interessante e penso que isso é muito o futuro de la pesquisa neonatal passa por este método ainda em desenvolvimento. E se aí novidades, né, que está se criando, como por exemplo o trabalho que é muito liderado por essa Christiane Roblet de Canadá, né, em que se usa metabolômica para analisar plasma e urina de pacientes e com isso também chegar a conclusões, especialmente se o perfil é mais de la forma grave, de la forma mais atenuada. Isso tem muitas implicações para terapias. Então está se evoluindo essa análise de metabólitos, né? E isso é algo muito novedoso. Vamos a passar agora para a parte de enzimática, né? Em la enzima se vê, o método tradicional se toma um substrato artificial que tem uma parte eh, que pode ser fluorescente. Então, se toma esse substrato artificial, coloca junto com o material do paciente, fibroblastos, leucocitos, plasma, sangue em papel de filtro, e se a enzima vai a quebrar a molécula e liberar essa parte fluorescente, vamos ao fluorímetro, medimos se há bastante fluorescência é normal, se há baixa fluorescência é afetado. Então, esse é um método tradicional de fazer a medida enzimática. E pero isso está cambiando também, porque também se está utilizando, em vez de utilizar esse método fluorescente, se utilizar esse espectrômetro de massas, e ali você pode ver, medir se a enzima vai produzir muitas moléculas, muitos fragmentos que vão ser medidos, né? E conforme, por exemplo, se há um controle, produz aqui esses fragmentos com a enzima, e se não há, a enzima está baixa, está deficiente, não produz os fragmentos, então lá quando se mede no espectrômetro de massa, se encontra um sinal muito baixo, quando há deficiência, um sinal normal, quando não há. Então, isso aí se permite fazer muitas análises ao mesmo tempo, mas é algo que também é muito novedoso e está avançando bastante lá, ensaio enzimático por espectrometria em tandem, e há companhias que vendem kits para facilitar essa análise. Vamos a pasar ahora para hablamos de los glucosaminoglicanos, hablamos de la enzima, vamos a hablar agora de la genética, né? E na genética, a análise tradicional, todos os genes estão devidamente mapeados, se conhece a sequência, o número de exones, né? Todos os 12 genes involucrados, assim que você pode fazer uma sequenciação em sangue, né? E se chegar a identificar as mutações, né? De cada indivíduo. Ou se pode fazer um painel por aí com todas as 12 mucopolissacaridoses e fazer então um painel de sequenciação de nova geração e se conseguir isso, e se conseguir essa análise de uma maneira muito rápida. Na verdade, se pode pôr no painel mais genes de enfermedades parecidas com as mucopolissacaridoses, porque aí se torna mais potente, né, a capacidade diagnóstica. Este painel, por exemplo, tem 27 genes que podem estar relacionados fenotipicamente com as mucopolissacaridoses. Assim que o processo diagnóstico usual se vai da sospecha clínica, a análise de los GAGs, geralmente em urina, depois um ensaio enzimático e depois a análise molecular. Esse é o processo tradicional de diagnóstico. Mas isso, como sabem, está cambiando, né? E muitas vezes, cada vez mais, se hace a suspeita clínica e se vai à genética molecular. Se pode fazer a sequenciação de sangue, ou generalmente se hace um painel para identificar qual é a alteração que tem. Se não encontra mutações, ojo, revise os dados clínicos, os dados da família e haga a investigação molecular, a investigação bioquímica, né? Porque sempre pode haver a possibilidade de não se detectar a alteração, né, em la análise
molecular. Pero se encontra mutações, mesmo assim você não tem ainda um diagnóstico. Esse é um ponto importante. Porque temos que ver se as mutações levam à deficiência enzimática. Então é importante, se encontram as mutações, medir a atividade da enzima. E se, mesmo que encontre a enzima baixa, é importante ver se essa enzima baixa é suficiente para gerar acúmulo de glucosaminoglicanos. É importante também medir os GAGs. Então, a mensagem é: se vai de um lado da clínica hasta a molecular, passo a passo, com a bioquímica dos GAGs e a deficiência enzimática, ou se vai direto à molecular, é importante fazer todos os passos para ter um diagnóstico completo e preciso. E vou ilustrar com um caso real, de um ninho de 8 anos de idade que tinha uma epilepsia, fez um painel, na verdade não fez um painel, fez um exoma completo. El exoma indicou uma nova variante no gene IDS de la mucopolissacaridose tipo 2, uma predição de provavelmente patogênica. Mediram a atividade da enzima e estava 8% do normal. 8% é baixo, mas não é tão baixo. Normalmente é menos, pero está abaixo do normal. Aí mediram os GAGs, não havia nenhum aumento de GAGs e tampouco havia manifestações clínicas da MPS2. Assim que este ficou no final como um achado incidental, casual, porque esse caso não tem síndrome de Hunter, tem sim uma pseudodeficiência de la hidronato sulfatasa. Há uma alteração no gene que leva a uma diminuição da enzima, mas isso não é suficiente para causar o acúmulo de gases. Assim, não há manifestação. Então é importante ter em conta essas avaliações. Assim que, concluindo a parte de diagnóstico, como está cambiando as coisas? Hoje a tendência a utilizar muestras em papel de filtro, que é muito importante para nossos países de Latinoamérica, utilizar a espectrometria de massas em tandem, mais e mais, para os GAGs, para as assinaturas de oligosacarídeos, para as enzimas, e a sequenciação de nova geração, né, para fazer paneles de muitos genes. Vamos agora cambiar a la parte de terapias, né? Quando começou a terapia para mucopolissacaridose, começou no siglo passado, a partir de uma descoberta do grupo da professora Elizabeth Neufeld, da NIH, que descobriu que havia uma correção cruzada da célula. Por exemplo, pacientes com MPS1 não produzem a alfa-hidroxidasa. Pero se coloca neste paciente células de MPS2 que não produzem a hidronato sulfatase, pero se produzem a alfa-hidroxidasa, essa enzima da alfa-hidroxidasa da célula que produz vai a ser uma correção da deficiência enzimática. Chama fenômeno da correção cruzada. Assim que na célula de uma mucopolissacaridose corrige a alteração da outra mucopolissacaridose, mostrando que as enzimas são secretadas, são captadas à distância, e isso então abriu a porta para se fazer, uns anos mais tarde, o transplante de médula óssea, né? Porque se colocam células que produzem todas as enzimas, essas células se vão a corrigir o defeito que há no indivíduo. E assim que se fez um caso, em 1981, se publicou um caso de MPS1, enfermidade de Hurler, que estava tratado com transplante de médula óssea. Pero o transplante, né, tem suas complicações, né? Tem sua morbidade, sua mortalidade, né? Então, se continuar a pesquisar outras formas. E esse transplante funcionava bem em MPS1, pero em las outras MPS não eram, os resultados não eram tão buenos. Hoje está indicado para a forma grave de MPS1, se pode ser temprano, antes de los 2 anos, pero às vezes antes de los 3, para prevenir o dano neurológico. E se há reportado em MPS2, MPS4A, MPS6, MPS7, pero os resultados não são tão buenos como são em MPS1. Pero aí veio um segundo passo de terapia, que é a terapia com terapia de reposição enzimática intravenosa.
reemplaço enzimático intravenoso. Então, isso se fez a partir da engenharia genética, em que são plásmidos com o gen normal são colocados em células de mamíferos que produzem grandes quantidades de proteína. Esta proteína depois é produzida e purificada, né? Se utilizam bioreatores enormes para produzir grandes quantidades de enzima e depois se administra ao paciente, né? A terapia de reemplazo enzimático hoje é disponível para 5 mucopolissacaridoses: 1, 6, 2, 4A e 7. Pero pergunta, são 12 e só se produzem para 5. Pero, la verdad, ahí está la fotografía del doctor Emil Capes, un grande incentivador y desarrollador de esas terapias de reemplazo enzimático. Entonces pregunta, solo 5 de las 12, en verdad, isso corresponde a 80, em Brasil, a 85% dos pacientes com MPS, porque são as mais frequentes, né? Com exceção da MPS 7, que é rara, as outras são as 4 mais frequentes, até, por lo menos em Brasil. Bueno, a terapia de reemplazo enzimático intravenosa é capaz de diminuir os gags da urina, muito claramente. É capaz de diminuir os níveis de los volúmenes de las vísceras. Aqui está o fígado com a terapia como baja comparado com sem a terapia. E também aumenta a capacidade, a resistência. Aqui um teste de caminhada de 12 minutos. Você vê o paciente que recebe a terapia desde o início está muito mais resistente do que o paciente que não recebe a terapia. Depois, quando passa a receber a terapia, aí sim começa a melhorar. Então, há sucessos em los gags urinários, la visceromegalia, a parte de respiração, de sueño, a mobilidade articular, o músculo cardíaco, são buenos resultados positivos. Pero há problemas que ainda persistem. Por exemplo, não é disponível para todos os tipos, né? Hay alguns tipos que não têm terapia. É algo de uma terapia de alto custo. Existem infusões semanais que podem generar anticorpos que podem reduzir a eficácia. E há alguns tecidos, como as válvulas cardíacas, a córnea, os huesos, que não são muito sensíveis à terapia de reemplazo enzimático. E, especialmente, ela não ultrapassa a barreira sangue-cerebro, assim que não detém a progressão do declínio cognitivo em los tipos de MPS que têm esse declínio cognitivo, como na forma grave de 1, na forma grave de 2, todos os tipos de MPS 3, né? E a maioria dos tipos de MPS 7, né, são formas que têm declínio cognitivo. E aí se pensando em terapias alternativas para resolver alguns desses problemas. Por exemplo, a infusão semanal, quem sabe para resolver isso, colocamos as células em cápsulas e essas cápsulas são implantadas no organismo e ali ficam produzindo enzima continuamente. Isso é uma ideia que está em desenvolvimento. Se pensou em renisteína, que é um inibidor da síntese de GAGs, poderia ser uma alternativa. Os resultados em ensaios clínicos não foram muito buenos. O diparcilo ele aumenta a solubilidade de alguns glicosaminoglicanos e poderia ser, por exemplo, a opacidade córnea, poderia se tomar uma droga oral que se vá e se pode diminuir a opacidade córnea, também está em desenvolvimento. Pentosam polisulfato, um anti-inflamatório, que pode ser utilizado para melhorar a dolor, a mobilidade articular. O resveratrol aumenta a autofagia, né? E por aí poderia aumentar a eliminação de los gags. E esse aqui está em ensaios clínicos neste momento, na Quinra, reduz a inflamação, está se utilizando para MPS3 como ensaio clínico para ver se há um benefício a los pacientes. Pero hay una terapia que se habla bastante, hay un problema que es cómo se ultrapassa a barreira sangue-cerebro, né? A enzima intravenosa chega na barreira sangue-cerebro e não consegue ultrapassar e não chega ao cérebro. Isso é um problema grande. Como se pode abordar isso? Basicamente, três alternativas vou mostrar, né? Com uma ultrapassa fisicamente a barreira com a terapia intratecal, entrega intratecal da enzima, ou intraventricular,
directo en el ventrículo o intravenosa, pero con un artificio que pueda cruzar la barrera. Vamos a ver los tres tipos. Comenzando por la terapia intratecal. Y tenemos una historia, fomos el primer grupo en el mundo a tratar un paciente con mucopolisacaridosis por la terapia intratecal. Isso foi casi 20 anos atrás, este paciente que tinha a forma atenuada de MPS-1, pero tinha uma compressão medular que estava impedindo ele de caminhar, tinha muita dolor, problemas respiratórios, e assim que fizemos um uso off-label, com a autorização do comitê de ética, um uso off-label da enzima, em vez de injetar intravenosa, injetamos intratecal, claro, com todas as devidas precauções, utilizando um diluente específico, utilizando concentração específica, e lo hicimos, e esse paciente melhorou bastante com a parte respiratória, a deambulação, e isso foi publicado e abriu a porta para que esses ensaios clínicos mais robustos, com mais pacientes, pudessem ser aplicados em pacientes com essa terapia. Eu basicamente vou mostrar dois ensaios clínicos para MPS2. O ensaio clínico mostrou uma redução substancial dos GAGs em líquido cefalorraquídeo, pero os endpoints cognitivos não foram alcançados, então não foi positivo. E o mesmo para a MPS3A, também há uma baixa dos GAGs, e depois se viu que esses dois ensaios clínicos não atingiram os desfechos, pero se viu que eles se tratavam pacientes já muito afetados, né? E se por aí trataram pacientes mais temprano, pode ser que teria resultados. Como teve os resultados lá intracérebro ventricular, em que se aplica a enzima direto no ventrículo, e isso está já aprovado para uso em Japão. Uma companhia Recipharma reduz os GAGs em líquido cefalorraquídeo e ha demonstrado benefícios que levou à aprovação em Japão, e isso para MPS 3A. E para MPS 3B, San Filipe B, há uma companhia que era Alievex, agora é Spruce, que está desenvolvendo um ensaio clínico para também com intracérebro ventricular. Assim que é algo que está em desenvolvimento e agora está começando para MPS 3A também. Então, é uma estratégia que está em desenvolvimento. Pero uma muito novedosa e que tem muita investigação é a terapia de reemplazo intravenosa, pero que ultrapassa a barreira. Como se hace? Se chamam os caballos de Troia, né? Porque o caballo de Troia foi um presente dos gregos a los troianos, pero em verdade ele tinha dentro os soldados gregos. Então, depois que passou a muralha de Troia, os soldados saíram para combater os troianos. E isso é uma proteína de fusão. É uma proteína que é sintetizada artificialmente, tem um anticuerpo que é reconhecido em la barreira sangue-cerebro e tem, por outro lado, em su cola, a molécula que se quer transportar para dentro do sistema nervioso. Como se faz isso? Se dá a enzima intravenosa. Quando essa proteína de fusão chega em la barreira sangue-cerebro, o anticorpo é reconhecido, esse anticorpo que mostrei é reconhecido pelo receptor de insulina, e aí ele é reconhecido e deixa passar, e quando está dentro do sistema nervoso, a enzima começa a atuar. Então é uma maneira de transportar a enzima através da barreira e chega ao cérebro. Aqui também tivemos a oportunidade de ser o primeiro paciente no mundo com este tipo de terapia em MPS1 e um estudo fase 1, né? E essa paciente foi a primeira a receber a infusão. Isso foi também um estudo que mostrou uma estabilização da enfermidade e abriu a porta para ensaios clínicos mais amplos com esse tipo de estratégia. Um desses ensaios clínicos utiliza um outro tipo de anticorpo, é um anticorpo que é contra o receptor de transferrina na barreira sangue-cerebro, levando, em vez da enzima de
MPS1 se lleva la enzima de MPS2, la hidrosulfasa, ou hidronato sulfatasa. Então, isso que se coloca, ela é intravenosa e chega ao cérebro. E como sei que chega ao cérebro? Porque, olha, mira, quando o paciente passaram aqui os gags em los líquidos cefalorraquídeo, passaram a receber a infusão intravenosa, caem os gags. Aí se interrompeu o estudo para ver os resultados desse estudo fase 1 e os gags volveram a subir. Aí passa a receber novamente a enzima intravenosa e os gags caem. E caem por debaixo do máximo, nível máximo apresentado em los pacientes com a forma atenuada. Assim que se imagina que caem por um nível seguro, né, em que não vai causar dano ao sistema, né, nervoso central. Então, esse é algo que está sendo desenvolvido, já está aprovado em Japão para MPS-12 e agora está um estudo global sendo esse. E aí outros estudos, como o estudo esse é da companhia, que mostrei da companhia japonesa JCR, e aí um estudo de Denali, também mostrando, né, uma redução muito substancial de los gags a partir de uma infusão intravenosa da enzima, e inclusive demonstrando que há uma diminuição do neurofilament light, NFL, que é um indicador de dano neuronal. Assim que não só diminui os gags, pelo diminui o dano neuronal. É muito positivo esse resultado. E as proteínas de fusão estão em desenvolvimento para outros tipos de mucopolissacaridose, como a MPS3A, a MPS3B e a MPS1. Assim que é algo que MPS1, 2, 3A e 3B por agora. É algo que é muito novedoso. E vamos agora nos mover para a terapia gênica, que é algo que está em desenvolvimento. A terapia gênica ela pode ser em vivo, quando se administra um vetor contendo um gene normal diretamente no indivíduo. Isso pode ser, por exemplo, no cérebro direto, pode ser na intravenosa, e aí se vai ao fígado e ali é distribuído o vetor, ou se vai intravenosa, para que consegue ultrapassar e chegar ao cérebro, aí também. Ou pode ser, por exemplo, la intratecal ou na cisterna magna, que é uma área onde há uma boa distribuição de líquido cefalorraquídeo para o cérebro. Vou dar dois exemplos, né? Para MPS3A, a companhia Ultragenix está mostrando que se administra a terapia gênica intravenosa, se administra temprano, os pacientes têm um desenvolvimento normal. Isso é realmente espetacular. Pero se administra mais tarde, aí já não tem o mesmo resultado. Então é importante de administrar temprano. E uma outra terapia, isso aqui é uma terapia um vírus adeno associado carregando o gene normal. E esse também é um vírus adeno associado, pero esse aqui é injetado na cisterna magna. Aqui está o paciente recebendo o vetor. Pouco tempo depois está bem e já caem os gags. Aqui estão os pacientes que receberam a terapia, como caem os gags do líquido cefalorraquídeo. É uma terapia única e muito promissora. Esta de Ultragenix está em revisão na FDA e da Regenx Bio também. E por aí vamos ter em breve novidades na área de terapias para MPS-12. E aí também a terapia gênica ex vivo, quando se sacam células do indivíduo, se modificam em laboratório e depois se reintroduzem no indivíduo as células modificadas e o paciente passa por um processo similar ao processo de uma transplante de médula, né, em que se retiram células, depois se há que abrir espaço para que aquelas células sejam colocadas. Então, é um processo que se tira as células, se modifica e se devolve ao indivíduo. Já está bem avançado para MPS1, aqui se vê os resultados em MPS1, aumenta a atividade da enzima, diminui os gags. Né? E para MPS2 também está andando muito bem, e para MPS3A com resultados muito promissores também. Assim que é uma terapia que vai evoluir. Só o problema dessa terapia ex vivo é que tem que ser administrar para pacientes que estão ou assintomáticos ou muito temprano na manifestação da enfermidade.
porque leva um tempo para que se manifeste, as células se tornem apresentando buena produção de enzima. Então é importante tratar temprano. Então tomem isso em conta sempre, tratar temprano. Há outras estratégias, como por exemplo, edição genômica. Até esta hora os resultados não foram muito buenos. Por exemplo, esse caso aqui de a companhia Sangamo fez uma edição genômica para MPS 1. Aqui é um paciente com la MPS e aí tem na MPS 2 aqui se vê que a enzima inicialmente aumenta a atividade, muito promissor, pero depois cai e não se mantém. Aqui os gags inicialmente são baixos, pero depois se sobem. Assim que não houve uma resposta sustentável da edição genômica hasta agora. Nosso grupo em Porto Alegre está trabalhando com isso, um trabalho de meu colega Guilherme Baldo, né? E a ideia é fazer uma terapia gênica por um spray nasal e por aí se vai ao bulbo olfatório, daí se distribui ao cérebro, né? Começamos com ratones, e aí depois passamos a macacos, né? E agora o próximo passo seria passar a ensaio clínico, né? E isso é algo que eu penso que é promissor, mas um pouco mais distante, né, da terapia de reemplazo que passa a barreira e da terapia gênica, que são mais próximas. E há uma coisa importante que penso que é importante de falar, é a terapia celular. E aí está o trabalho impressionante do professor Brian Bigger, de Edimburgo. Induz células pluripotenciais que são induzidas para o tratamento das enfermidades lisossomais. Então, ele toma células somáticas do indivíduo com MPS e faz a indução de células pluripotenciais que depois vão ser diferenciadas em células neurais e aí reintroduzidas no paciente. Assim que o paciente com, por exemplo, MPS 3, que está trabalhando agora com MPS 3A, ele toma as células, faz a regeneração das células pluripotenciais, diferencia nas células neurais, aí hace a terapia gênica, porque essas células são de um indivíduo que tem uma enfermidade. Então não adianta introduzir as mesmas células no indivíduo. Tem que tratá-las e aí sim, aí as células neurais, pero com o gene normal, se vão ao cérebro e aí são capazes de restaurar algumas funções. Essa é a ideia e os resultados em ratones têm sido muito alentadores. Pero já falei várias vezes a lo largo da apresentação a importância de tratar temprano. Vou mostrar alguns exemplos, né? Por exemplo, esses dois hermanitos de Japão. Este em azul foi diagnosticado há pouco mais de 2 anos, tratado com a terapia que não cruza o cérebro e se vê que o desenvolvimento é um desenvolvimento muito pobre, não tem o desenvolvimento normal que está nesta linha roja, tem um desenvolvimento como a parte gris aqui, que é a história natural do MPS 2. Su hermano, por história familiar, foi diagnosticado com 1 ano, tratado com a enzima que cruza a barreira sangue-cerebro e se vê o desenvolvimento normal, neurocognitivo normal, está na escola, está bem. Então, mostrando a importância de diagnosticar temprano e tratar com uma terapia que pueda uh, tratar os sintomas neurológicos. Este caso é do grupo da doutora Daphne Horowitz, de Rio de Janeiro. Então, são 2 irmãos, né? Este irmão foi diagnosticado com 6 anos de idade. Não tinha terapia nesta época, né? E este hermanito foi diagnosticado muito temprano. E foi, na verdade, foi diagnosticado ao nascimento começou e com 7 semanas se pode fazer o transplante de médula óssea. E assim que, olha, com 6 anos, a mesma idade, né, completamente diferente, né, se pode diagnosticar e tratar temprano. E quão temprano se pode fazer? Bueno, se vê que as MPS se manifestam muito temprano na vida. Nosso grupo mostrou que a análise de placenta tinha já aumento de GAGs em casos de gestações de MPS 12 e MPS 6 já tinha aumento de GAGs, né?
em la placenta, então antes do nascimento. E mostramos também, nosso grupo demonstrou a elevação dos glicosaminoglicanos no líquido amniótico de fetos com mucopolissacaridose 6. Pensando nisso, um grupo de Califórnia, a doutora Tippi Mackenzie e do doutor Paul Harmatz, estão pensando numa estratégia de terapia pré-natal. Se há esse diagnóstico pré-natal, por aí por uma história familiar, por uma detecção de portadores antes do nascimento, se pode fazer a terapia de reemplazo antes do nascimento, quando o feto é muito mais permeável e também os tecidos estão em formação e é muito importante que tenham a enzima neste período. Então, estão fazendo esse protocolo, é um protocolo clínico, né, de terapia pré-natal das mucopolissacaridoses. Muito interessante isso. E vou mostrar como isso pode ser interessante, porque esta ninha, diagnosticada pela doutora Ana Cecília Menezes, Ana Cecília Menezes, de Recife, foi diagnosticada pré-natal, pero não foi a ser a terapia pré-natal, pero quando foi, começou a ser a terapia de reemplazo enzimático a los 3 días de idade. Tiene MPS 6, né, na síndrome de maratolamia. Aqui está quando foi, começou a terapia de reemplazo e agora tem 4 anos. Ó, mira, 4 anos, um aspecto muito normal, muito. E aqui está seu irmão, que diagnosticado antes, por isso foi diagnosticado cedo, porque tinha um irmão afetado, foi diagnosticado com 2 anos de idade, já quando começou a terapia já tinha sintomas e aí completamente diferente a manifestação em los dos niños. Então, é algo mostrando a importância do diagnóstico e tratamento prévio. Isso nos remete à ideia da pesquisa neonatal para os mucopolissacaridoses. Há várias estratégias que se pode utilizar para a pesquisa neonatal, né? E, em verdade, isso está crescendo no mundo. No Brasil, a lei já disse que há que pesquisar para enfermidades lisossomadas, mas poucos lugares lo fazem agora. Mas nos Estados Unidos, ó, esses estados aqui em la color púrpura, são todos estados que já fazem screening para MPS 1 e muitos deles fazem também para MPS 2. É algo que está ganhando tração em muitos países, né, a ser a pesquisa neonatal e o tratamento temprano com muito mais eficiência, né, nela resultar. Assim que, resumindo, né, as MPS incluem 11 enfermedades, a hora 12, né, cada uma causada por uma deficiência em uma enzima específica na degradação dos GAGs. A epidemiologia, que até agora era baseada no número de casos diagnosticados, vai se tornar mais precisa com estudos baseados em frequência de mutações e também em estimativas a partir de pesquisa neonatal. O diagnóstico, que está muito baseado na avaliação dos GAGs urinários e confirmação por ensaios enzimáticos específicos ou por análise de genética molecular, está se modificando para incluir a quantificação dos tipos de GAGs, né, e dos biomarcadores derivados de GAGs em urina e sangue, e por aí urina seca e sangue seco, e também em em painéis genéticos, né, com muitos genes. Além da terapia de reemplazo enzimático intravenosa, que para 5-MPS, novos produtos estão em desenvolvimento, incluindo pequenas moléculas, terapia intratecal, intracérebro-ventricular ou com enzimas intravenosas que passam a barreira, né? Também terapia gênica e edição genômica e agora também terapia celular. Pero independente do tipo de terapia, o diagnóstico temprano continua a ser um desafio importante para prevenir a carga da enfermidade, a progressão da enfermidade, e a pesquisa neonatal deve ser considerado para os tipos de MPS que têm terapias efetivas disponíveis. Assim que eu vou terminar só falando desse Journal of Erros Inatos de Metabolismo e Pesquisa, que cribado, né, que está a revista oficial da Sociedade Latino-Americana de Errores Inatos de Metabolismo e Pesquisa Neonatal, online, revisada por pares, acesso aberto. A taxa de publicação é muito baixa, muito acessível para nossos países latino-americanos. Estão invitados a submeter
artículos. E dizer que temos dois cursos ainda este ano, um em Porto Alegre, este curso em diagnóstico e tratamento de enfermedades metabólicas, de 2 a 7, e as inscrições estão até o 25 de maio. Será em Porto Alegre, 2 a 7, vem Shamima Rahman, de Europa, Mireia del Toro também, e muitos outros especialistas, como Charles Lourenço, Fernando Koch, e, e é um curso dirigido por mim e por la doutora Carolina Fischinger. E temos esse outro curso que hacemos a cada 2 anos, e este ano vai ser em Guatemala, del 14 a 18 de setembro, só sobre enfermedades lisossomales, né? E vêm personas ahí reconocidas ahí en el campo de las enfermedades lisosomales, como el Joe Munzer, como Uma Ramaswamy, Gregory Pastores, Rafael Schiffman, muchos especialistas, né, del continente e de outros países. E aí também está aberto até 15 de junho essa inscrição, e assim é uma oportunidade especialmente para os países mais do norte de América Latina, né? E assim, muitas graças, né? Aqui está minha cidade, Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, onde desenvolvo muitas dessas investigações. Aí está o grupo de investigação clínica em Hospital de Clínicas, e aí está a Casa dos Raros, que é um novo centro de enfermedades exclusivamente dedicado a enfermedades raras, que está em Porto Alegre, justo ao lado do Hospital de Clínicas. Aqui é a equipe multiprofissional de Casa dos Raros. E então, e deixo um agradecimento especial aos pacientes que nos inspiram a seguir adelante. Muitas graças, estou disponível para perguntas se há tempo. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy interesante, una excelente presentación. Así como mencionó, pues abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden escribirlo a través del chat o hacerlo directamente, encendiendo el micrófono. Hola, eh, buenas Buenas. noches, soy el doctor Mejía. Ya había saludado al doctor de Nicaragua, al doctor Giuliani, siempre con su conferencia excelente. Y muchas gracias al Instituto de Ciencias Médicas por siempre compartirnos los links para estas actualizaciones. Yo quería dos preguntas, comentarios para el doctor Giuliani. Una es... veo que a futuro pueden haber algunas terapias que serían aplicadas, algunas intravenosas, pero otras ya sea intraventricular o intratecal. Ustedes ya tuvieron una experiencia al aplicar esto semanalmente. ¿Qué tan, qué riesgo, digamos, o qué complicaciones pueden haber en un paciente? Pues porque es un procedimiento pues, invasivo, digamos. Lo otro es, profesor, con el tema del tamizaje metabólico. No sé a la fecha si tiene algún dato, alguna estadística de países que ya lo han hecho, de qué tanto, digamos, o con qué frecuencia se han detectado casos particularmente de mucopolisacaridosis. Gracias. Gerardo, gracias por las palabras, por las preguntas. Sobre la terapia intratecal, era algo que a la propuesta es hacer una vez al mes, pero se puede hacer por un dispositivo, se implanta un dispositivo y ahí se torna una infusión subcutánea prácticamente, porque el dispositivo está bajo la piel y ahí se funciona y se va directo al canal espinhal. Lo mismo para la terapia intracerebroventricular, ¿no? Así que los riesgos, claro que puede haber la quebra del dispositivo, hay que reemplazarlo, puede haber una infección muy raro, pero puede ocurrir, pero suele ser algo así tranquilo en términos pero siempre es algo que es recurrente. El problema de la terapia enzimática es que si es intravenosa hay que hacer una vez a la semana, si es intratecal una vez al mes, si es intracerebroventricular, hay protocolos que es una vez al mes, otros protocolos una vez a cada 15 días, pero con el uso de dispositivos se torna un poco más amigable. Y sobre
os resultados da pesquisa neonatal, sim, estão mostrando, né, que há uma frequência maior do que ela se estimava anteriormente, né? Então, em casos de MPS 1, em torno de 1 em cada 70.000, mais ou menos. Em caso de MPS 2, um pouco mais frequente, 1 em cada 50.000. E somando todas as mucopolissacaridoses, então você chega a números, né, em torno de 8 a 10 por 100.000, né, isso que está se vendo, né? Então, hay que, claro, hay que ver muitos casos para chegar a... Pero a grande vantagem é que se pode tratar temprano, né, e isso faz muita diferença, né, para o paciente. Doctor Giuliani, muchas gracias por la presentación y por ilustrarnos con el trabajo que viene haciendo su grupo y por el apoyo con los seminarios. Doctor, mi pregunta va dirigida hacia las variantes estructurales que pueden encontrarse en estos pacientes cuando se hace exoma. Quisiera saber si hay datos sobre si existen variantes de tipo estructural, tipo CNV o CNVs que no puedan ser detectados por los paneles normales, y cuál sería la frecuencia de esas variantes que no, que de pronto no se puedan ver con un panel normal. Muito interessante tu pergunta, porque há poucos dias hacemos um caso que tinha um aumento de GAGs e hicimos todas as enzimas e todas normales, pero la MPS-2 un poco en el límite, pero las enzimas básicamente normales, pero los GAGs elevados. Y ahí hicimos el panel genético y todos los genes normales, né? Pero el paciente tenía un fenotipo de MPS y tenía GAGs elevados. E aí depois é um caso da doutora Ana, passou por vários meios, mas o último foi da doutora Ana Cecília Menezes, de Recife, e fez um microarray, e aí encontrou uma alteração cromossômica que estava involucrado no gene da MPS2, mas em mosaico. Por isso, tinha lá em cima, pelo menos no sangue, teria na enzima normal, pero havia os gags aumentados. Assim que em caso, então há situações em que existem essas alterações estruturais que não se detectam nela, podem passar sem se detectar em la análise de sequenciação, né? Então é importante assim, se não encontra, por isso que eu coloquei no slide, se não encontra variantes génicas e tem um fenotipo, tem os GAGs aumentados, ojo, porque pode ser uma mucopolissacaridose. Pero não é o mais comum, pero hay que tener en cuenta. Gracias por la Gracias, pregunta, doctor. Iván. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy acá en el chat tenemos dos preguntas, creo que van bastante relacionadas. Pregunta Marcela Pereira de Argentina. Con respecto a la MPS2, ¿qué criterios hay de inclusión para la terapia de reemplazo enzimático que atraviesa la barrera hematoencefálica? Dice edad, evaluación neurocognitiva. Y bueno, la abajo de Joami Novoa, pues, excelente presentación, profesor. Quisiera saber cuál es la menor edad en que se puede iniciar la terapia de reemplazo enzimático, ya que presentó un caso de inicio muy temprano y si sería igual para todos los casos que tienen la terapia. Tá bem. Bom, vamos começar por essa última pergunta, que é qual é a menor idade? Por aí já há protocolos agora que estão fazendo terapia pré-natal, né? Infusão no cordão umbilical, né? Assim que não há problema é algo que quanto mais temprano melhor, essa é a verdade, para a terapia de reemplazo enzimático. No início, quando se começou, foi primeiro
testou em crianças, em niños com mais de 6 anos, depois se viu que niños por debaixo de 5 era tranquilo, e hoje se vê que hasta em fetos é algo tranquilo. Então não há problema empezar lo antes possível. Sobre a inclusão em protocolos clínicos de proteínas de fusão que cruzam a barreira, os protocolos estabeleceram limites de paciente tinha que ter menos, por lo menos 3 anos, ou mínimo 30 meses de idade, porque para ter certeza que já tinha uma afetação neurológica e por aí medir a evolução do paciente. Assim que isso é para protocolo clínico. Uma vez que esteja aprovado, penso que vão liberar para o antes possível, porque faz todo sentido tratar lo antes possível para prevenir que venha a desenvolver o dano neurológico. Assim que é algo que pero hoje é como 30 meses o mínimo para ingressar em estudo clínico. Gracias, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Marcela? Siempre un placer. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su presentación. Mi duda es porque nosotros tenemos un paciente que ya tiene 5 años e inició su terapia de reemplazo enzimático a los 2 años y 9 meses. Y bueno, ahora como recientemente ha sido aprobado por la FDA en marzo, la que atraviesa barrera hematoencefálico, pero bueno, el chico ya tiene un compromiso de sus capacidades neurológicas, entonces quería saber si hay algún criterio de exclusión, digamos, si hay una evaluación neurocognitiva, algo que niegue la Bueno, terapia. entendi, agora entendi, não era para protocolo clínico, estavas pensando para tratar o paciente. Eu diria que não vai ter tantos benefícios quanto se for mais temprano, pero ainda vai estabilizar o dano neurológico. Assim que temos vários pacientes que começaram já com dano cognitivo e aí por aí estabilizaram, não progrediram mais, né? Então, penso que há sim a indicação. Com 5 anos haveria indicação de fazer a terapia e, por lo menos, prevenir mais dano ao sistema nervoso. Muchas gracias, Doc. De nada. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos más preguntas, entonces daríamos por terminado la sesión del día de hoy. Así que muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y bueno, estén pendientes a nuestros próximos seminarios de genética médica y genómica, agradeciendo pues a todos su participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Gracias, Iván, por la invitación. Muy Gracias, placer. doctor. Gracias.